Olá, você sabe o que é a Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional? O Tratado Transparente veio aqui na comemoração dos 20 anos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça. E a gente conseguiu entrevistar aqui vários coordenadores gerais, ex-coordenadores, diretores do departamento ao longo desses 20 anos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância da Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional. Vamos lá? Bora lá! Nós vamos falar agora com a Carolina Yumi, que é a atual diretora do departamento, e ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é a Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional e qual a importância da Autoridade Central. Boa tarde a todos, muito obrigada por vocês terem vindo a esse aniversário do DRCI. O DRCI é a Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional no país, significa que a gente recebe todos os pedidos que vêm do exterior e encaminha todos os pedidos que saem do Brasil para o seu justiça. A Autoridade Central é muito importante, não só para conferir legalidade, mas autenticidade para todos os pedidos de cooperação jurídica internacional e também para analisar todos os requisitos, fazer o juízo administrativo de admissibilidade dos pedidos de cooperação para fazer com que a cooperação seja mais eficaz e mais célere. A gente reúne o conhecimento de todos os países e o que a gente consegue fazer para conseguir viabilizar esses pedidos de cooperação. E nesse sentido, ter os tratados é muito importante para o DRCI conseguir fazer essa cooperação mais célere, especialmente os tratados bilaterais, que aí a gente consegue definir as regras mais específicas com cada país que vão facilitar a tramitação dos pedidos de cooperação. Como todos sabem, o crime organizado hoje ele está em todos os países do mundo. Às vezes parte do crime é cometido em um país, parte é cometida em outro, a preparação é num país, a execução em outro, de forma que nós temos que atuar de forma bastante integrada. E para que a gente atue de forma integrada, tem que ter a cooperação internacional. Só que a cooperação internacional tem que ser feita de forma organizada. Como que se dá a organização da cooperação jurídica internacional? Através do papel de uma autoridade central, que no Brasil é o Ministério da Justiça, o Departamento de Recuperação de Ativos, Cooperação Jurídica Internacional. Ou seja, se a porta de entrada e saída de todos os pedidos de cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional na matéria penal, ela consolida o enfrentamento ao crime transnacional, traz a possibilidade de que os órgãos públicos, a sociedade possa enfrentar a realidade criminal hoje em dia, que não tem fronteiras, não tem barreiras, não respeita territórios e atua de maneira transnacional. Então, a cooperação jurídica vem nesse viés. E a autoridade central tem um papel fundamental nessa tramitação, nessa compreensão dessa importância desse tema, porque é o órgão que tem expertise, conhecimento técnico para poder tramitar os pedidos, fazer com que as demandas sejam atendidas e os países possam conversar de uma maneira mais próxima, de uma maneira melhor e mais efetiva. Qual a importância dos acordos internacionais para a lavagem de dinheiro? Se nós formos olhar o histórico, hoje em dia, toda essa base de prevenção e combate à lavagem de dinheiro é baseada em convenções. Principalmente a Convenção de Viena, de 1988, que tratava da questão do combate ao tráfico de drogas, a Convenção de Palermo, que tratava do combate ao crime organizado, a Convenção de Mérida, que tratava do combate à corrupção, e a Convenção contra o Suborno Internacional no âmbito da OCDE. E todas essas convenções aglutinadas é que trazem o elemento principal da lavagem de dinheiro, que é o tratamento de forma transnacional do combate ao crime antecedente. Estamos falando do combate ao tráfico de drogas, combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate ao suborno, que depois veio também ser acrescentada a questão do combate ao financiamento do terrorismo. Tudo isso junto cria a base do que hoje nós conhecemos como as recomendações do GAFI, que é todo o elemento jurídico, institucional, operacional e de cooperação internacional que liga da questão da lavagem de dinheiro a partir desses crimes transnacionais que estão previstos naquelas 4 convenções. Eu sempre gosto de falar que a extradição foi a primeira medida de cooperação jurídica internacional que se constituiu. Ela nasceu junto com os Estados Nacionais lá na Idade Média
quando você tinha foragidos que fugiam de um lugar para o outro e você tinha que ter acordos que possibilitassem a repatriação dessa pessoa que estava fugindo da aplicação da lei penal, né? Obviamente isso evoluiu muito ao longo dos séculos, né? Hoje em dia o processo de extradição é um processo que visa garantir a segurança jurídica da aplicação da lei penal, suprir essa pessoa de garantias de que não vai haver aplicação de nenhuma lei arbitrária, que os direitos humanos vão ser observados. Então, eu costumo dizer que a extradição foi a certidão de nascimento da cooperação jurídica internacional e ela ainda hoje é talvez a medida de cooperação jurídica internacional mais conhecida, mais difundida, que recebe mais atenção da mídia, que você tem casos notórios, midiáticos, que tramitam hoje na Autoridade Central Brasileira e que dependem da celebração de tratados internacionais entre os países, que também é objeto de várias convenções internacionais da matéria. Dos mecanismos que nós temos para regular a cooperação internacional, dentre milhares, é a Convenção de Haia de 1980 sobre subtração. Essa convenção, esse mecanismo, ele regula especificamente os casos em que uma criança é levada para um outro país sem autorização de um genitor. Como é muito difícil, se não tivesse essa convenção, esse tratado internacional, de você acionar a jurisdição de um outro país, é que os estados, hoje são 103 estados, resolveram assinar essa convenção para criar mecanismos de facilitação do retorno dessa criança ou, inclusive, da permanência, se for o caso, um acordo pelos pais. Então, por esse tratado, cada país indica uma autoridade central e essa autoridade central faz todo o trâmite da cooperação, explica como funciona a jurisdição de um estado, explica quais são os documentos necessários para você ter essa restituição. Aí, no caso em que não houver a restituição voluntária ou os pais não entrarem em acordo, a autoridade central orienta como que devem ser tomadas medidas dentro da jurisdição daquele país. Enfim, a convenção e os tratados de cooperação servem justamente para poder facilitar as relações particulares privadas, em razão das dificuldades que tem esse tipo de relação por conta da soberania, da jurisdição de cada país. E os números do DRCE ao longo de seus 20 anos impressionam. 195 mil pedidos de cooperação jurídica internacional tramitados, 119 acordos negociados e 136 acordos em vigor. Gostou desse conteúdo? Então siga o Tratado Transparente.